Estamos começando o nosso episódio número 14 do podcast Propósito. O podcast que a gente criou para falar com mentorados, com mentores, com parceiros de negócio. E hoje a convidada especial para esse nosso 14º episódio é a doutora Adriele Cardoso, advogada, especialista em direito das famílias, presidente da Comissão de Marketing Jurídico da subseção da OAB da Palhoça. Isso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a advocacia, sobre a tua área de atuação e também sobre marketing jurídico. Seja muito bem-vinda, obrigado por topar, esse convite. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho sobre essa profissão que de fato é muito desafiadora, mas que sem dúvida é muito importante e que eu cumpro o meu propósito nela. Então acho que tudo a ver estar aqui para compartilhar um pouquinho mais do que eu faço e principalmente com esse profissional que eu tanto admiro. Então muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Que bom, estamos em casa. E então a ideia é a gente começar falando do começo, né? Sim. Você é uma jovem advogada, já experiente, já tem 5 anos. Já tenho, completei esse mês. De advocacia, parabéns. E da onde que surgiu a ideia, da advocacia? Como que veio? Então, na verdade, eu nem pensava em cursar direito, não imaginava, e aquela coisa, né? A família teve uma certa influência, minha irmã é formada em direito, mas eu pensava muito algo assim, não, eu quero quero decidir com a minha própria opinião. Então, naquele período do vestibular, que a gente é muito nova, de fato, 17 anos para decidir a profissão da vida, é uma responsabilidade tanto. Mas naquela época, eu já pensava que a minha profissão tinha que, de fato, ter um propósito. Eu era bem ativa em questões sociais, com projeto social, então eu queria que a minha profissão servisse de alguma forma. Só que o direito eu não via que teria essa possibilidade. Então, naquela época, prestei vestibular para psicologia, serviço social e tal, mas nada deu certo. Então, bem na semana ali que eu assim, tá todo mundo na faculdade, eu tenho que entrar. E foi que a minha irmã me emprestou um livro, o 10 Casos, que contam 10 casos de uma advogada que ela atuava para direitos de pessoas, em favor de pessoas vulneráveis que não tinham condições de contratar um advogado e mudava, naqueles 10 casos, de fato, ela mudou a vida dessas pessoas. E ali eu decidi, é isso, pronto, tem essa possibilidade no direito também. E foi que eu decidi, me matriculei na faculdade e foi tudo assim, as coisas deram muito certo. No segundo semestre eu já consegui uma bolsa integral, então eu vi que, de fato, era aquilo ali, Eu acho que os nãos que eu recebi foram para trazer esse sim, que foi muito claro. De fato, ali foi muito claro. E para alegria daí, geral da família, O pai, a minha irmã ficaram felizes com essa escolha. E hoje eu também sou muito feliz com essa escolha. E foi assim que eu decidi. Que bom, te vejo feliz na área. Sim. E falando em área, não só do direito, mas acaba que é comum a gente percorrer alguns caminhos e acabar nichando um pouquinho mais, Algumas Sim. áreas de atuação. Quais são as áreas que tu te especializou, e que tu prefere atuar? Então, o mundo jurídico, assim, de fato, ele é muito abrangente, É claro que a gente sempre tem um ou outro, assim, que a gente não faria de jeito nenhum, que a gente indica outros colegas ou faz parcerias, enfim. Mas a que pulsa mais forte o meu coração, assim, é a área de direito das famílias. De fato, eu me encontro. Claro que é bem desafiadora também, Eu atuo em outras, faço algumas demandas, mas o direito das famílias, ele pulsa o meu coração, assim, quando eu consigo, de fato, ver que o meu trabalho consegue mudar a vida de outras pessoas, de mulheres, crianças, pais também, mães, pais. Então, para mim, isso é muito recompensador e eu acredito que eu consigo realmente cumprir, assim, o meu principal chamado profissional. Qual área tu não atenderia? Trabalhista. Trabalhista, não é pra mim.
Mas assim, eu gosto de até estar por dentro, a Sim. gente atende no escritório, né? Eu acho bem interessante, mas assim, pra mim, eu acho que também se dá o fato de eu não ter tido experiência na área. Então, pra mim, acaba muita coisa sendo meio assim, que tem que ser traduzido, sabe? Alguns cálculos, né? E eu sou de humanas, então eu realmente deixo pros profissionais especialistas, assim. E hoje qual é a... Dentro das famílias, também é abrangente. Sim. Existe uma parte dentro das famílias que tu te conecta mais, o teu trabalho que ele é mais aprofundado, ou que as pessoas te procuram mais. Então, eu acho assim que como você realmente falou, é bem abrangente. Tem situações que eu ainda não atendi, por exemplo, e outras atendi várias vezes, né? O que eu atendo bastante é a respeito de guarda, né? Tanto a questão ali de regulamentação da guarda, quando um pai ou uma mãe já exerce, mas também a alteração de guarda. Que é quando, né, o pai ou a mãe pretende que a guarda seja revertida em seu favor. E isso, de fato, traz quando é bem presente quando muitas vezes a criança vem sendo negligenciada de alguma forma ou está tendo ali um certo afastamento, uma dificuldade na convivência com o outro pai, né, ou com a mãe, no caso, com outro genitor ou genitora. Então, realmente é uma situação que vem bastante para mim, mas, claro, algo que é campeão também é a questão da... É porque, assim, na regulamentação de guarda, ali já vem de bônus, a gente já faz junto a regulamentação da pensão alimentícia, né, Sim. que muita gente procura em relação para regulamentar essa questão. Mas eu acho que a guarda em si acaba tendo mais por ter essa preocupação maior da questão da integridade da criança, e para mim é uma preocupação maior também. É claro que a pensão é essencial, né? Eu defendo com unhas e dentes, né? Às vezes eu recebo uma pergunta assim, tá, se o pai está desempregado, ele precisa pagar a pensão mesmo assim? Assim, não, imagina, a criança vai ficar sem comer nesse período que o pai não está Sim. trabalhando. Então, a mãe ali, né, eu falo pai e mãe porque é a maioria, mas Sim, eu sei é mais que comum. é o mais comum, mas eu tenho vários clientes Claro. que são os pais também. E como tem pais ótimos que eu atendo. Mas, de fato, a gente sabe que a responsabilidade acaba ficando mais pra mãe. E a mãe dá um jeito. Isso. E né? por que o pai não daria o jeito também, né? Exatamente. Exato. Tem que dar. Exatamente. Tem que Não dar. tem a justificativa, né? A não sei que tenha uma doença grave que impossibilite, mas fora isso, todo mundo pode trabalhar, né? E sustentar Sim. seus filhos. E já teve algum caso, assim, diferente que marcou esse teu processo, né? Porque 5 anos já, né? Já é bastante tempo. Eu lembrei dessa pergunta agora porque esses dias eu vi alguém falando que postou nos melhores amigos que estava dirigindo com o pet solto dentro do carro e tomou uma multa. Porque daí, mesmo estando nos melhores amigos, não sei pra onde que foi, pra onde eu que vi. foi, e aí a pessoa tomou a multa, né? Como tu falou das famílias, teve algum caso de, sei lá, o pai falar que não tem dinheiro, daqui a pouco tava lá no camarote da balada. Sim, isso Tem é alguns. bem comum, né? Por isso que a gente investiga tudo, né? Então, e eu acho bem engraçado que às vezes eles não pensam, né, nas consequências ali e postam mesmo, porque eu acho que a vontade de ostentar é maior do que isso se tornar uma prova num processo, né? Mas, nossa, é bem recorrente essa questão de falar uma coisa, depois a gente vê outra. E até eles mesmos produzem as próprias provas contra eles, né? Então, mas eu acho que de alguma questão marcante eu tenho uma bem específica, que foi numa audiência que eu fiz para regulamentar um caso, um processo de adoção. Os meus clientes, né, eles eram pais adotivos, só que ainda não tinha sido regulamentado. Foi aquela adoção a brasileira que fala que não é regulamentada, não entraram, não fizeram aquele cadastro certinho que precisa ser feito. A criança ficou na casa deles e eles acabaram cuidando dessa criança, fazendo um favor para os familiares. Só que já era adolescente quando eu fui na audiência, e o adolescente já tinha 12, 13 anos, mais ou menos. E na audiência, a mãe biológica concordou em repassar não a guarda, mas a filiação, né, que os pais se tornariam pais, de fato, né, de forma registrada. E o pai do biológico nem foi na audiência, mas mesmo assim a juíza concedeu a guarda. E foi, imagina, um momento assim especial demais. O pai era um
um alemão de 2 metros de altura. E quando a juíza informou, não, de fato, agora o nome dele passará a ser tal, filiação, tal. Aquele homem se debruçou na mesa e começou a chorar, assim, contagiou a todos no ambiente. Eu comecei a chorar, a juíza começou a chorar. Sim. Então, assim, eu acho que de tantos, né, que marcam aquele ali, foi muito especial. Foi muito especial ter participado e ficou muito marcado, assim, aquele dia, se eu estava em algum momento desanimada, ele renovou as forças, assim, pra, de fato, entender o quanto o meu trabalho pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Que bom ver esse propósito teu em prática, né? Porque eu acredito que toda profissão, ela pode se conectar com o seu propósito e servir e contribuir para um mundo melhor. Agora existe um quê a mais, né, na advocacia, que eu acredito que consiga entregar mais do que boa parte das profissões esse propósito, sabe? Que é levar a lei, a justiça e praticar e aplicar e às vezes reparar questões bem importantes que em outros casos a gente não conseguiria. Então, o papel do direito na sociedade, o papel do advogado, eu acredito que ele merece o status que tem, sabe? De trazer essa importância na vida das pessoas. Porque eu, como mentor e falo sobre propósito, empreendedorismo, eu vejo isso em todas as profissões. Mas é inevitável perceber que em algumas a gente tem um poder de execução talvez mais potente que impacte diretamente a vida das pessoas, como tu acabou de contar. Uhum. Uma das formas de se diferenciar na nossa carreira é através do digital, né? Então hoje a gente está vivendo a era digital, onde as crianças já nascem com um celular na mão, já arrastam aqui para cima. Então essa era não tem volta, não vai acontecer um retrocesso quanto a isso. Está ali, já está posto. Porém, no direito, como uma área talvez mais conservadora, ela demorou um pouquinho para se adequar a todo esse movimento do digital. Inclusive, existe, né, dentro do Código de Ética e Disciplina da OAB toda uma preocupação, né, para que tudo esteja ornando, né, e que exista a igualdade, a proteção a todos os profissionais. Como se destacar numa área a qual existe, ou melhor, ainda existe esse conservadorismo na área do direito, se sim ou se não, e aí depois como então que a gente se diferencia utilizando o digital? Ainda digamos, eu não diria mais tanto um conservadorismo, porque hoje é muito amplo a questão das nossas possibilidades em relação ao digital. Já tivemos, sim, muitas restrições, né? Mas tivemos uma grande reforma no nosso código de ética que possibilitou ao advogado muito mais do que já fazíamos. Eu comecei no digital, aqui na região eu fui uma das pioneiras. Na época nem existia Rios, não faz muito tempo, né? É recente, mas mesmo assim ainda não tínhamos. Eu gravei os meus primeiros vídeos ali pelo IGTV, mas no começo eu até trouxe conteúdo mais em formato ali do feed estático e tal. Só que aí eu fui vendo que é aquilo, né? A pessoa se conecta com a pessoa. Então, eu comecei a aparecer mais, só que o que a questão do nosso marketing, o marketing jurídico, ele traz a informação, né? Trazendo informação, a gente vai, do mesmo modo, captar o cliente. A gente mostrando autoridade, conhecimento e informação e trazendo as possibilidades de direitos do nosso cliente, a gente consegue de forma muito ampla vender o nosso peixe. Né? É claro que hoje a gente já tem alguns excessos e tudo mais, mas eu acredito sim que de forma ética, de forma coerente, com discrição, a gente consegue sim trazer muito conteúdo e muitas informações para o nosso cliente. A gente tem algumas restrições sim, como a maioria dos profissionais, a gente não pode oferecer um serviço diretamente, né? A gente não pode divulgar preços, valores, por exemplo, até porque a gente tem a nossa tabela de honorários da OAB. Então, tem que respeitar também, mas hoje, por exemplo, a gente consegue fazer um tráfego pago, a gente consegue anunciar, a gente consegue impulsionar o conteúdo. O que a gente, de fato, não pode fazer é prometer um resultado, que isso a gente não pode de qualquer forma. O cliente vai chegar, a gente não tem como garantir para ele um resultado de um processo, porque não depende só do advogado. Então, a gente também não pode prometer isso no digital.
né? A gente não pode, de fato, falar, por exemplo, autoengrandecimento também, a gente pode trazer especialidades, né, as nossas conquistas profissionais, pós-graduações e tudo mais, mas, por exemplo, eu não posso chegar, eu sou a melhor advogada de Palhoça, jamais. Sim. Ou o meu escritório, ele é o melhor do Brasil. Não. Isso a gente não pode fazer, né? Por isso que eu sempre falo que o marketing jurídico, ele é um marketing informativo. A gente traz os direitos e isso converte em cliente. E aí você fez isso bem feito, porque teu posicionamento é muito bom no digital, então isso já te coloca como uma profissional diferenciada. E aí tu encontrou o marketing jurídico, a comissão do marketing jurídico. Quando que teve esse encontro entre a doutora e a comissão de marketing jurídico? Quando que tu decidiu? Foi receber um convite? Tu foi atrás? Como que aconteceu esse movimento? Na verdade, juntamente com a diretoria atual da OAB de Palhoça, com o nosso presidente, Dr. Isair Meurer, a gente criou a comissão de marketing jurídico. Isso já demonstra até o quanto é recente. Nós Sim. não tínhamos comissão de marketing jurídico na OAB de Palhoça. Então, quando ele veio até mim e ele falou que gostaria que eu trabalhasse com eles junto na subseção, eu sugeri. Eu falei, doutor, eu acho que a gente poderia criar uma comissão de marketing jurídico. Eu entendo que pode ser muito relevante em nossa subseção. E na hora ele super topou. O nosso presidente, ele é extremamente inovador, Sim. então ele achou super interessante e nos deu muita oportunidade. Ele realmente abriu as portas assim e falou, façam, trabalhem, que sem dúvida vai ter resultado. E realmente, assim, foi ali, em 2022, que a gente criou a comissão de marketing jurídico. Então, eu sou a primeira presidente, Olha. Que honra! Mas foi assim. E hoje a gente desenvolve vários trabalhos. Que bom! E como que, a partir desse trabalho, do marketing jurídico, que tu começou a aplicar, então, foi a primeira, né, presidente, então criaram o núcleo, e a partir daí, eu acredito que os olhos, né, ficaram mais voltados a você como a presidente de marketing jurídico. Então, se torna também referência. Então, como que você, hoje, aplica as estratégias de marketing jurídico na tua advocacia? Você faz tudo sozinho? Tem alguém que te apoia? Conta um pouquinho mais para nós. Uhum. Então, até o momento é tudo eu, carreira solo na questão do marketing. Pretendo agora iniciar terceirizando um pouco mais a questão ali do conteúdo estático, né? Porque, querendo ou não, é aquilo. A gente, conforme vai evoluindo e trazendo clientes, a gente vai ficando com menos tempo para o marketing, né? Então, quando eu iniciei, de fato, eu tinha mais tempo, eu conseguia trabalhar mais a questão ali de elaboração, de arte no Canva, por exemplo, mas hoje realmente eu vejo o tempo é mais escasso, mas realmente toda a questão estratégica ou forma ali de gravar o conteúdo, editar o conteúdo, foi tudo, aprendi sozinha, fuçando, mas eu sempre gostei muito de Instagram, eu sempre fui meio blogueirinha, então isso facilitou muito, né? É o que eu falo, assim, hoje a gente vê uma dificuldade um pouco maior na questão dos advogados, um pouquinho mais velhos, né? Não precisa nem ser muito, mas a geração que não foi tão... Porque a gente, imagina, adolescente eu já tinha o Instagram e fui aprendendo editar foto e fazer isso, fazer aquilo. Então, a geração, né, anterior à minha já não tem esse hábito. Então, tem uma dificuldade muito maior em desenvolver. Mas, para mim, foi algo muito natural. É claro que aí eu vou estudando, sigo outros profissionais, vou não só da área do direito, né? Mas realmente ver ali o que engaja, o que não engaja, as frases corretas para iniciar um vídeo, uso hashtag, não uso, tenho horário para postar, não tenho, a capa do vídeo, todos esses detalhes assim a gente vai aplicando, né? Que até é interessante que nessa semana a gente teve na OAB uma mentoria sobre isso para os jovens advogados, e foi que eu falei, assim, eu trouxe todo esse passo a passo, porque é aquilo que a gente fala, pra gente, quem está bem inserido no mundo ali do marketing, acaba sendo meio óbvio alguns pontos, né, mas não é aquilo que o óbvio precisa ser dito, né, e aí foi bem interessante, assim, que eu vi, assim, o pessoal com os olhos brilhando e já colocando em prática. Eu falei, depois eu rodei ali o feed e, nossa, vários vídeos já dos advogados e muito legal essa parte também.
Nessa parte que tu acabou de explicar, tu já tens um conteúdo, um produto, um curso, uma mentoria, algo que seja específico para contribuir na vida de outros advogados, de outras advogadas que querem aprender a se posicionar com marketing jurídico? Tenho muitos projetos. Não, mas a mentoria, eu já, de fato, consegui já mentorar alguns advogados, né? Eu acho que o período maior, assim, foi durante a pandemia, na verdade, pós-pandemia, eu acho que as pessoas sentiram muita necessidade de estar no digital, né? Então, naquele período eu dei mentoria para advogados que eu nem conhecia, de outras cidades e tal, já foi bem legal. Atualmente, é que assim, a questão do marketing jurídico é até um pouco engraçado, porque eu nunca fui muito atrás. Mas justamente por acompanhar e por gostarem, vai chegando até mim. Ou vai chegando convites para falar sobre. Mas, assim, de fato, é algo que eu gosto muito, muito, muito. Eu adoro falar sobre isso. Mas eu não tenho monetizado muito. Eu sei que eu preciso. Sei que eu preciso colocar mais em prática projetos de cursos e tudo mais. Eu entendo que pode sim agregar muito, né, para outros colegas, mas eu preciso tirar mais do papel mesmo. Então quero te inspirar aqui nesse Sim. momento, né, já que a gente está aqui, né, para várias pessoas, né, assistindo, em ensinar, né, porque o nosso propósito ele ganha ainda mais potência quando a gente serve mais pessoas, né? Então, além da própria essência do advogado em contribuir a partir de fazer o cumprimento da lei, quando tu ensina outros advogados, outros profissionais a fazer aquilo que para você é fácil, que para você é óbvio, que para você é fluido, né? Acaba que facilita a vida também de outros advogados e dos clientes daquele advogado, né? Que de repente gostariam de acessar aquela pessoa que trabalha em determinada área, atua em determinada área e que vai facilitar. Então, né? Que fica aqui essa sementinha, né? Já que você fala bem, tem conhecimento, aplica, já tem experiência, né? Então, se puder levar desse podcast essa sementinha, falar assim, cara, vou lançar uma baita turma, né? De marketing jurídico, eu acho que tem um monte de advogado, um monte de advogada que tá lá esperando por esse teu conteúdo aí. Sim, preciso tirar do papel, porque olha, realmente é aquilo que a gente fala, assim, algumas coisas a gente faz que não parece trabalho, e tanto é que realmente dei a mentoria semana passada, 2 horas, e vidrada, obviamente, né, como era um projeto da OAB, sem cobrar nada por isso, e extremamente ansiosa e depois extremamente feliz, então realmente algo que eu preciso tirar do papel. Antes de olhar para uma outra parte da nossa conversa, me veio aqui uma outra pergunta. A gente já tá na metade, né, para frente aí do nosso episódio. E eu queria ver o seguinte, se não fosse advogada hoje, não pudesse mais ser advogada a partir de hoje, tá? Qual profissão tu seria? Já pensou? Já. Eu acredito que eu teria muita facilidade para me envolver com marketing, né? Quem sabe, não sei ao certo o quê. Abrir uma agência de Sim, social media, uma agência de marketing? Acredito que sim, quem sabe até direcionada para advogados. Já passou Sim, isso pela sim. minha cabeça. Então, é algo assim que seria mais fácil, porque eu acho que ali eu já tenho um pouquinho, né, a faca e o queijo na mão. Não precisaria, por exemplo, estudar mais, né? Então, acredito que sim, eu super faria. E uma questão ali secundária, quem sabe seria ainda fazer uma outra graduação de psicologia. Agora, inclusive, ontem eu ainda pensei sobre isso, que eu quero fazer uma pós, me especializar em alguma... Não pesquisei ainda, mas realmente fazer uma pós na área de psicologia, porque a minha área de atuação, direito das famílias, a gente precisa muito dar um suporte emocional para o cliente. Então, eu já tento, com o conhecimento que eu tenho de livros e tudo mais, alguns estudos, mas eu quero ter essa especialização também para, de fato, conseguir entender mais o cliente, conseguir, inclusive, ajudar nesse ponto. Porque a gente já precisa, a gente já é um psicólogo, né? Obviamente que não, mas a gente já escuta, já precisa dar conselho e tal. Então, eu acredito que uma pós-graduação nessa área vai agregar ainda mais. Então, são 2 pontos, assim. Já tem vários memes, né, na rede social falando, né? Sim, quanto tem. que é tanto? Com consulta ou sem consulta? Sim, com a terapia, Com terapia um pouquinho mais. Vamos lá. Hoje a gente tem mais ou menos 2 milhões de advogados no Brasil. É bastante gente, né? Talvez uma das profissões que mais, né,
tenhamos, né, em número, né? Sim. Como tu percebe isso, né? Esse número vem crescendo bastante, né? Sim. Se eu não me engano, é pouco tempo atrás, 4, 5, 6 anos atrás, não lembro, né? Tínhamos 1 milhão de advogados, e aí isso veio numa crescente, 2 milhões, e isso é bom, isso é ruim, tem espaço para todos, tomara que continue crescendo, porque daí a gente vai levar talvez, né, o direito adiante, levar a lei, né, de maneira mais facilitada, porque são mais pessoas. Como tu vê esse crescimento? Então, eu acredito que tem os prós e os contras, né? Eu entendo que essa questão do aumento de profissionais acaba, assim, prejudicando a classe num todo, pelo ponto até, por exemplo, a precificação, né? Sim. Muitos advogados acabam cobrando muito abaixo da tabela de honorários, então isso prejudica, né? Porque se tem um ali que fica baixando preço, acaba que realmente, Atrapalha se o todos mercado. cobrassem o valor justo, o valor previsto na tabela, todos Aham. receberiam o valor justo. Né? Então, eu acredito que isso sim influencia e atrapalhe. Em relação à questão de concorrência, eu entendo que eu não vejo dessa forma, não tenho medo de concorrência, por exemplo. Tanto é que eu, ali, todo o meu trabalho na OAB voluntário, e eu realmente ensino visando o bem para esses profissionais, para conseguir clientes. Eu entendo, assim, que a gente fazendo o nosso bem feito virão clientes e se posicionando, fazendo um conteúdo e tal. Eu nunca tive problema com isso, desde que eu me formei, eu nunca tive um mês que eu não tivesse cliente, sempre foi só aumentando. Então, eu realmente entendo, assim, que claro, não dá pra gente generalizar, porque tem estados que é muito mais difícil, né? As pessoas quase não têm condições de contratar um advogado, mas falando do que eu conheço da nossa região, eu realmente entendo que há espaço para todos. Ainda mais que tem muitos que não fazem o básico. Então, esses a gente acaba nem sendo concorrentes, assim, né? É porque hoje o que eu escuto muito de muitos clientes? As reclamações de advogados que não respondem, que não passam o andamento do processo, que a pessoa fica meses ali sem ter um retorno, né? Então, às vezes é aquilo, assim, fazendo o básico já é muito, porque Sim. muitos profissionais não fazem o básico. Então, eu entendo que não tem muito essa questão da concorrência, assim. Eu acho que tem lugar para todo mundo, sim. E se aqui na mesa tivesse um jovem ou uma jovem de 17 anos, agora procurando qual área essa pessoa deseja prestar, né? O vestibular, a prova, né? Você encorajaria esse jovem de 17 anos a entrar no direito, fazer direito ou não? O que você vê da área? Então, eu acredito que tudo depende da questão do quanto a pessoa está disposta, sabe? Porque eu acho que sim. Independentemente da quantidade de profissionais, independentemente da fase que estamos, eu entendo que vai depender da pessoa, se ela vai fazer acontecer ou não. Porque realmente a nossa área ela é desafiadora. Ela não. Ok, abre um leque de possibilidades, mas a maioria desses leques são bem difíceis de tu entrar nele. O concurso público não é fácil de passar, né? A questão da advocacia é muito desafiadora, então, de fato, a gente precisa ter uma certa inteligência emocional para lidar com tudo. Terapia tem que estar em dia. Então, é bem desafiador. Eu acho que o ponto, assim, seria o quanto essa pessoa está disposta. Você está disposta? Você está disposta a perder o sono, muitas vezes? Está disposta a ouvir desaforo? Está disposto a... E claro, né? Eu digo focando na advocacia, mas toda a instabilidade profissional, Sim. financeira. E você, de fato, assim, eu vejo, hoje a gente faz nosso salário. Né? Então, a gente vai atrás de cliente, a gente faz acontecer. Então, realmente, eu acho que é muito até da questão da personalidade da pessoa, que pode ser desenvolvida, é claro, mas tem que gostar. É uma profissão que você tem que se encontrar. E se você acha que, não sei bem se é isso que eu quero, nem faz. Porque senão vai ser 5 anos perdido ali. Não que seja perdido, né? Sim. Mas você pode se encontrar em outra área. Então, realmente, quem fala, eu quero muito, é o meu sonho, vai, se joga. Então, temos esse desafio, porque a maioria das universidades, das faculdades, elas não ensinam a gente a empreender,
né? Então, tu trouxe um tema que é o desafio de fazer o seu salário, ou seus honorários, né? De fazer o seu salário, né? Fazer a relação rodar com o seu cliente, a sua empresa, porque é o empreendedorismo. Porque se a gente for pensar, né? Além da faculdade de administração ou de marketing, quase nenhuma outra vai ensinar a criar o teu modelo de negócio, a se diferenciar, a se posicionar, né? Quais são os 4 P's do marketing, né? Como estruturar o teu empreendedorismo, o teu negócio. Então, isso praticamente ninguém ensina. E que me formei em administração, para mim é fácil. Eu olho aquilo ali, eu aprendi durante anos a olhar para aquilo, e toda vez que eu atendo um profissional que teve a mesma formação que a minha, eu falo, tá, você tá olhando para isso, para isso, para isso? A pessoa, não. Eu falei, claro, porque não, né, não aprendeu. A culpa não é tua. Mas a gente precisa olhar para esse empreender. E a advocacia é um empreendedorismo. Com Né? certeza. Você, quem sabe, alugar ou comprar a tua sala, você buscar ou não buscar um sócio, um associado, você, sim, ir atrás dos clientes, né? Não comercialmente, aqui vem cá fechar contrato, mas gerar valor, né? Gerar o teu conteúdo, se mostrar para a sociedade, né? Estar presente, fazer o teu networking, estar ativo nas comissões da OAB e também fora da OAB. Uma coisa que eu sempre falo para os advogados é que eles esquecem de aumentar a sua rede de relacionamentos fora da OAB. Então tem a sua subseção, tem as comissões? Tem. Mas lá tem o quê? Tem advogado. E quem vai me contratar é um não advogado, que vai estar num outro grupo, num grupo de empreendedores, empresários, CEOs, né? Então esses outros grupos, esses outros ambientes que eu preciso me preparar. E que infelizmente no dia a dia, na faculdade, no direito e qualquer outro, a maioria não ensina. Então, tu falou muito sobre esse desafio, né? Então, você que continua aí empreendendo, fazendo seu marketing, além da sua advocacia, eu queria saber como que você olha daqui para frente para sua carreira, né? Você já tem um lindo escritório, já é reconhecida, né? Já é famosa. Como você se vê nos próximos anos, né? Quem sabe daqui 5 anos, qual vai ser o tamanho do seu escritório, né? Quantas pessoas vão estar trabalhando com você, né? Quantas viagens internacionais por semestre? Muitas. Então, eu penso grande, né? Eu acho que, de fato, eu não digo nem assim, que é tão óbvio que a gente precisa pensar grande, porque eu não pensava muito mesmo, assim. Eu estava acomodada, feliz ali com os meus tantos de clientes, com a minha forma de advocacia e tudo mais, mas realmente no ano passado eu tive um estralo, assim, e comecei a sentir essa necessidade de crescimento, né? Então, hoje, de fato, eu já penso, não digo só numa questão de escritório maior fisicamente, porque de fato, já dei um passo em relação a isso, a esse crescimento que eu já estou vislumbrando, que há algumas mudanças na gestão do escritório, né? Hoje o escritório ele é só meu, então eu já penso em trazer, sim, ter outros profissionais. E, claro, hoje eu tenho associados, mas penso em aumentar a equipe de trabalho mesmo no dia a dia, né? Então, realmente pretendo que o escritório, ele, de fato, de uma forma ativa e diária, com profissionais disponíveis, consigam atender todas as demandas, né, as necessidades dos clientes em todas as áreas, né, que hoje, de fato, assim, a gente tem parcerias também com outros profissionais que tem dado muito certo, que é muito bom, mas, de fato, eu penso que o escritório pode proporcionar isso, né, sem precisar um profissional vir até o escritório atender, mas que esteja ali diariamente. Então, pensando na questão de empresa, realmente eu pretendo ter outros colaboradores, pretendo conseguir atender todas as demandas e ir crescendo, quem sabe abrindo filiais no nosso país inteiro. Claro que assim, pensando mais a longo prazo, né? Se for pensar assim, mas eu acho que é aquilo, já estou muito feliz onde estou, mas tenho dado passos de uma forma segura e planejada para que isso venha acontecendo, assim. E arriscando também. Arriscar. Arriscando. Quem arrisca, petisca, né? Sim. Diria o ditado. E quem tenta, não faz. E quem tenta, não faz. Quem levanta, né? E faz é o que acontece. Decide, entra em ação e continua fazendo, né? Essa é a ideia. Para tudo isso acontecer, tu acreditas que
depende mais do teu posicionamento digital? Se sim, o que gera mais engajamento é Instagram ou TikTok, das redes, né? Ou se no presencial, o que gera um crescimento maior no teu escritório, olhando nessa visão de empreendedorismo e de crescimento. É tu te associar a outros advogados e trazer mais advogados para perto de ti, ou dentro dos clientes que tu já possui, de alguma maneira tu estreitar cada vez mais essa relação com eles e eles sejam uma fonte importante de indicação de clientes. Ou é tudo isso que eu falei? É tudo isso. Eu penso assim, isso eu falo e deixo muito claro. Se não fosse o digital, eu não estaria onde eu estou hoje. Isso eu tenho certeza. Porque eu tenho muitos e muitos clientes, e eu não digo só que vieram diretamente, que são pessoas que eu não conhecia e vieram do digital. Mas é o que eu sempre falo em todas as aulas que eu dou sobre marketing jurídico. O marketing jurídico, ele aproxima, né? Ele mostra para as pessoas que você conhece que você é advogado, porque muita gente não sabe, às vezes, perto que a pessoa é advogada, né? Porque tem gente que é mais na dele e tal, acaba não compartilhando, então as redes sociais servem para isso. Ela aproxima as pessoas que, digamos, não fazem mais parte da nossa vida, por exemplo. Como eu sempre dou um exemplo, que eu tenho um professor do ensino fundamental lá da minha 7ª série, que hoje é meu cliente. Então, por quê? Se a gente não se tivesse no Instagram, não se seguisse, ele não ia ter nem meu contato, ele nem ia saber que eu sou advogada. Então, ele sabe por conta disso, me contratou. E realmente, a nossa vida ela é cheia de ciclos. Então, pessoas que hoje, um dia fizeram parte deixam de fazer. Mas, independentemente, se ela não está mais na minha vida, ela sabe que eu sou advogada e que se ela precisar, ela pode entrar em contato comigo, porque todo dia eu tô falando no Instagram. Sou advogada, estou trabalhando, estou produzindo conteúdo. Então, sem sombra de dúvidas. E hoje, essa questão dos clientes, eu tenho, assim, muitos clientes que são recorrentes, e olha que eu acabo nem atuando de uma... atuo, mas eu não digo nenhuma recorrência ali de... por exemplo, empresarial, que as pessoas fazem ali, um planejamento para o ano, então todo mês tem aquele cliente. Não, mas eu tenho clientes que têm muito problema, que têm muitos problemas, então sempre que tem algum problema, entram em contato comigo. E não só isso, e claro, clientes que vieram do digital, né? Eu tenho uma cliente que ela traz muitos clientes para mim, e eu acho isso o máximo, eu acho isso incrível. Sempre ela tanto... problema dela, não só problema, mas um planejamento previdenciário e tal, uma prevenção, um contrato, mas ela, é o pai dela, são as amigas dela, os vizinhos, sempre tem, sempre. Então, hoje eu tenho, assim, uma certa segurança no sentido de que eu tenho muitos clientes muito bons, que realmente eles vêm e voltam, né, e eles trazem. Então, isso traz uma segurança muito grande. Mas, outro ponto também que eu acho que é importante destacar é sobre a parceria com outros advogados. Porque eu tenho muitos clientes que vêm de parcerias. Então, e o digital também trouxe isso, né? O digital, porque são advogados que eu nem conhecia, que entraram em contato comigo, quiseram fazer parceria em áreas que não atuam. E a OAB, além da questão de aprender, porque na OAB a gente tem muito a questão, assim, de possibilidade de fazer amizades e de uma área que um processo que a gente nunca atuou, a gente entrar em contato com o advogado e ele nos passar toda a sua experiência. Então, isso, assim, já faz tudo valer a pena. Mas também a gente faz parcerias com outros advogados na OAB. Então, mais um ponto que é mais uma fonte ali de clientes, as parcerias. Então, não sei se eu respondi tudo. Tá, faltou mais um. Instagram e TikTok, né? Eu entendo que os dois são bem importantes, né? Só que, assim, o Instagram eu acho que ele aproxima um pouco mais. Então, eu entendo que a gente deve focar mais. Só que, assim, o TikTok, eu já tive cliente captado do TikTok. Só que ele também é bem abrangente, o conteúdo é bem nacional, assim, né? Então, é um pouquinho mais difícil de converter um cliente mais distante, né? Mas é possível também, só que é um pouquinho mais difícil. E o TikTok, ele é um pouquinho diferente o formato de conteúdo. Até outra coisa que eu trouxe essa semana na mentoria. Realmente, tu tem que entender o algoritmo. E como consumindo. A gente acaba tendo que consumir o conteúdo, eu vejo ali de outros advogados. No TikTok a gente não pode ser muito sério. TikTok, quanto menos elaborado, melhor. Quanto mais simples, as pessoas mais se comunicam. Quer ver se é pra contar alguma tragédia ou algo que deu errado. Aí que vai funcionar no TikTok.
É bem engraçado. Mas eu entendo que os dois são importantes, mas entre um e outro, eu foco no Instagram. A gente tá falando muito também sobre empreendedorismo jurídico, né? Aqui hoje. E aí, talvez a última pergunta nesse tema pra gente ir encerrando o nosso podcast, a nossa reta final. Se tivesse que escolher uma estratégia para complementar tudo isso que a gente está falando agora, para potencializar a tua carreira como advogada ou de um outro advogado que está nos escutando, qual dos dois caminhos tu escolheria para gerar mais autoridade e fortalecer o teu nome, a tua marca pessoal como advogada? Escrever um livro ou ser uma excelente palestrante e palestrar em vários palcos? Qual tu acha que gera mais autoridade hoje? Qual Palestrante. Palestrante? Sim, é claro, o livro traz conhecimento, mas o livro, a gente tem muitos advogados que a gente nem sabe que escrever um livro, né? A gente acaba, se é que vai ter conhecimento. Então, já a questão dos palestrantes, eu acho que é o nosso futuro, né? Tanto digital quanto falar. Eu acho que hoje é isso, as pessoas precisam ver a autoridade. Porque isso é outro ponto, assim, que eu acho que quando a gente está gravando um conteúdo, quando a gente está num palco falando, as pessoas conseguem ver e enxergar o conhecimento. E o advogado, claro que é um conjunto, a gente precisa escrever bem, a gente precisa saber o que está escrevendo, estudar para isso. Só que, por exemplo, numa audiência a gente vai precisar convencer. Então, palestrante nada mais é do que convencer o público. Então, faz parte também. E, é claro, a gente tem excelentes advogados que estão mais ali no operacional, né? Mas quem acaba tendo destaque? Quem está aparecendo. Então, não, os dois são essenciais, os dois são muito importantes, mas para se destacar, eu entendo que quanto mais aparecer. Muito bom, concordo. Na minha mentoria eu daria essa mesma condução pro meu mentorado, e porque sim, né, essa palestra ela rapidamente pode ir pro Instagram, pode ir pro LinkedIn, ela pode ir pro TikTok, sim. Ela vai virar conteúdo. Vai virar conteúdo, e no presencial também virou conteúdo para quem tava ali assistindo, gerou conexão, as pessoas pedindo para tirar foto contigo, né? E outra, né? É muito mais fácil montar uma palestra do que escrever um livro. Com certeza. Né? E essa palestra ela vai mais longe, mais rápido do que um livro. Então, se puder fazer os dois, faça os dois. Mas sim, se pudesse escolher um só, eu sim. também escolheria só a palestra. E para quem ficou com a gente até agora, aí talvez, não sei quanto tempo de podcast, uns 50 minutos talvez? 45. Aproveita e segue, né? Se estiver assistindo a gente no YouTube, vai aparecer para você agora, né? O nosso arroba Eduardo Arruda Oficial e arroba... Adriele Cardoso ADV. Como é que escreve esse Adriele? Pra quem tá no podcast... Culpa do meu pai, tá, gente? Pra quem tiver no Spotify, não vai estar lendo, né? Vai ter que escutar, vai ter que ver como é que é. Adriele com 2 L's, Y, Cardoso com Z. ADV de advogado. Fechou. Se não achar, entre no arroba Eduardo Arruda Oficial, vai estar lá, amigos em comum, você vai encontrar. E se fosse você já que chegou até aqui, segue os dois, curte, comenta, compartilha, pega aqui onde está escrito compartilhar, já manda no grupo, né? O pessoal manda tanto conteúdo ruim, pega esse conteúdo que é bom e manda lá, né? Pra família, para todo mundo conhecer um pouquinho mais desse conteúdo. Hoje a gente falou mais sobre a carreira, né, de uma advogada, sobre marketing jurídico e bastante sobre empreendedorismo jurídico, que está ali lado a lado. A doutora Adriele faz conteúdos muito bons no Instagram, no TikTok. Eu já aprendi muito assistindo lá os casos, né? Já consegui aprender bastante. Ou se você também iria lá pro Instagram dela para acompanhar, mesmo que você não esteja precisando hoje de um advogado, mas é um conteúdo de qualidade, recorrente, está lá sempre muito bem feito, bem produzido, e é um conteúdo de confiança, né? É uma fonte de confiança, você vai entender, né, diretamente da fonte o que está acontecendo na sua área. Então, agradecer a doutora Adriele por disponibilizar o seu tempo, passar, né, esse tempo aqui com a gente, gerando conteúdo para nossa audiência do podcast Propósito. Você é muito bem-vinda e em breve esse conteúdo estará, né, ao vivo nas principais redes. Obrigado. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui. Valeu! Muito bem.